Alto desempenho, alta performance, números, final de ano chegando e a gente fica meio assim, né, meio doido analisando a vida profissional e achando que ela define quem a gente é. Mas o que que essa cobrança faz com a nossa saúde mental? Como é que a gente vive em ambientes que a gente não pode errar? Aceita um chá de coragem? Também é outubro, né, gente, quer dizer, quando você for ver esse episódio, vai ser novembro, que eu gravo com um pouquinho de antecedência, e eu tô meio chocada que a gente tá no final do ano. Você tá chocada também? Tá chocado? Com a constatação de que 2025 praticamente acabou? E eu tenho uma relação com esse passar do tempo e com o que eu acho que eu deveria ter realizado ao longo de cada ano, muito conturbada. Talvez seja uma relação que precise muito melhorar, porque eu fico muito ansiosa com essa análise do que eu fiz no ano. É como se eu pudesse olhar para trás e medir se foi um ano que valeu a pena ou não, se foi um ano que foi bom ou não, pelas minhas realizações. Eu não posso dizer para você que as realizações não são importantes, que olhar e falar: "Nossa, eu tive essa e aquela conquista, e isso foi muito legal", não é importante. Mas será que dá para a gente definir um ano pelo trabalho? Pelo que a gente realiza? Eu estou num momento com um foco profissional muito grande, sabe? A minha libido, a minha energia, ela tá muito voltada para o trabalho, muito voltada para o trabalho. Eu tô num ano absurdamente criativo, numa época muito criativa, eu tô escrevendo um livro novo, eu tô cheia de ideias. E quando eu tô assim, eu tenho uma tendência ainda maior a olhar o trabalho como algo que define quem eu sou. E eu sei que isso não é só meu, isso é muito cultural. Se eu pergunto quem você é, em regra, você começa descrevendo a sua profissão. "Ah, eu sou uma engenheira, eu sou uma fotógrafa, eu sou um escritor, eu sou cantor, eu sou ator", eu a gente acaba definindo muito de quem a gente é pelo que a gente faz. E isso é muito insano da gente parar para pensar, porque quem a gente faz é só uma parte, o que a gente faz é só uma parte de quem a gente é. A Elisama escritora, a Elisama profissional, é só uma parte da Elisama, sabe. E eu percebi que eu aprendi a colocar limites em muitas das minhas relações. Eu tenho mais facilidade de colocar limite na minha relação no casamento, de demonstrar os meus limites, com os meus filhos, com amigos, mas no trabalho é muito difícil ainda. No trabalho ainda é muito difícil olhar para algo e falar assim: "Eu faria isso sim em 3 dias, mas a me desgastar enlouquecidamente eu quero pedir uma semana", sabe? É muito difícil, porque eu acho ainda que essa que entrega tudo com rapidez, com inteireza, que entrega tudo assim, nossa, essa me define. Essa roupinha, essa personagem eu quero continuar vestindo. E eu esqueço que essa personagem, que faz tudo, que entrega tudo, que dá conta de tudo, que analisa a vida pelo que faz, ela me deixa muito adoecida, ela me deixa muito exausta, ela me deixa muito mais ansiosa. Eu já falei aqui em outros episódios que eu tenho uma relação muito difícil com os meus erros. Apesar de ser uma pessoa que arrisca muito, eu tenho uma tendência a arriscar, falar: "Vamos pra cima, vamos tentar, se eu não gostar, não gostei, aí eu tento de novo". Eu não sou uma pessoa que aceita com muita facilidade o meu erro, sobretudo na vida profissional. Eu não sou uma pessoa que olha e fala: "Nossa, esqueci essa data, atrasei uma entrega". Gente, assim, de falar meu coração acelera. Pra ser honesta com vocês, só de falar, meu coração acelera. Eu dou palestras há mais de 10 anos. Eu nunca perdi um voo.
Nunca, nunca perdi um voo. Eu sou enlouquecida com horário. Eu cheguei atrasada numa palestra nesses 10 anos, uma única vez, por um erro das agendas, que na minha cabeça eu estava chegando com meia hora de antecedência, estava chegando com meia hora de atraso, porque eu sempre vou chegar com antecedência. E nesse dia que eu cheguei com atraso, o mundo estava caindo pra mim, sabe. Eu cheguei, e aí as pessoas já sabiam o que tinha acontecido, já sabia que tinha acontecido um erro na agenda, já sabia que tinha acontecido um desencontro nas informações, mas na hora que eu cheguei, a pessoa falou: "Elisama, você quer?" Era um evento de empreendedorismo, eu acho, eu ia falar sobre conversas, né, e aí a pessoa falou: "Elisama, você não quer parar? Você não quer beber uma água?" Gente, eu falei: "Não, só me dá o microfone, eu vou subir no palco que as pessoas estão me esperando". Naquele momento eu não estava nem lembrando se eu estava cansada, se eu estava nervosa, se eu podia beber uma água, se eu queria fazer um xixi, nada. Eu tinha que cumprir o que eu tinha acordado e era um absurdo eu estar meia hora atrasada quando eu achei que estava meia hora adiantada, e eu estava ali, num nível de tensão, porque eu tinha que fazer aquilo do melhor possível, e ali eu tinha que compensar as pessoas pelo meu atraso, e eu tinha que entregar 10 vezes melhor, que depois que saiu, eu ainda estava muito acelerada e tentando ver com a equipe: "Gente, o que aconteceu? Vamos entender onde é que foi o erro de formação", e assim, era um erro. Tudo bem, era um erro chato, que a gente precisava lidar, mas foi um erro. E minha equipe e eu somos humanas. Pode acontecer, mas nesses 10 anos aconteceu uma vez. E eu o tempo inteiro falei: "Gente, não pode acontecer de novo, não pode acontecer de novo". Depois eu respirei e falei: "Elisama, calma, calma, são 10 anos palestrando. Isso aqui não vai me definir". Mas tem muita coisa social nessa história, né. A gente aprende a se definir, como eu falei, a se definir pelo trabalho. A gente aprende que o que a gente entrega é quem a gente é. E dependendo do lugar que você vive, isso é pior. Eu senti que e em São Paulo essa pressão é maior, sabe. Acho que aqui as pessoas perguntam muito mais o que você faz, e a gente vai esquecendo quem a gente é para além do trabalho. E a gente vai colocando a gente vai colocando nessa personagem, a profissional, o profissional, muito de quem a gente é, porque a gente realmente passa muito tempo ali, porque é o lugar que você produz algo que você entrega para o outro, é o lugar que você recebe sua remuneração. E a gente vai botando nesse lugar uma importância enorme, e é justamente nesse lugar que tem uma importância enorme, o lugar que a gente menos admite erro, em que a gente menos admite uma falha, em que a gente menos admite o tropeço, em que a gente menos admite que a gente não sabe. É o lugar em que a gente pode ser menos vulnerável na vida, normalmente na vida profissional. Como que isso que toma tanto espaço na tua existência, pode ser o lugar em que você tem que ser menos vulnerável? Em que você menos pode errar, em que você menos pode assumir um desacerto, em que você menos pode assumir um: "Não consigo fazer isso agora, me dá mais um prazo". Como é possível, gente, que a gente normalize que o trabalho ocupe um lugar tão grande na nossa vida e seja um lugar em que a gente não pode ser humano? Porque se criou essa fantasia do profissional e da profissional, que é esse ser que deixa tudo da porta de fora da empresa ou do trabalho. Você não leva nada. Você sabe separar muito bem as coisas. Bem, tu não sabe não. Ninguém sabe. Porque ninguém tem uma vida separadinha assim, não tem. Caixinhas super herméticas ou portinhas no nosso dentro da nossa mente que a gente tranca e que uma coisa de um lado não vaza para o outro. Não existe. O dia ruim no trabalho, ele interfere na forma que você vai lidar em casa com quem você mora com você, sim. E um dia difícil em casa, uma fase difícil em casa, interfere sim na tua paciência, na tua entrega, no teu tempo. Interfere, gente, porque a gente é humano. E quando eu assumo essas interferências, quando eu assumo que não existe somente a Elisama profissional, que a Elisama profissional é mais uma das várias Elisamas aqui dentro, que às vezes uma tá maior que a outra sim, mas que uma influencia na outra, eu consigo perceber quando está influenciando, não é se vai influenciar, eu consigo perceber quando a minha vida pessoal está interferindo na minha vida profissional, quando as coisas estão tão muito misturadas, e aí eu aprendo a lidar com elas, sabe. Então assim, eu cheguei no final de ano e aí eu fui olhar, né, no final de ano eu fui olhar pra trás e pensar que eu tô bem cansada, já falei isso em outros episódios, que eu tô bem cansada e que foi um ano que eu realizei muita coisa e pensei: "Nossa, que ano bom".
E aí eu pensei: "Caramba, ok, foi um ano bom de trabalho, mas será que dá pra definir um ano bom só por isso? Será que dá pra olhar pra vida profissional e achar que é isso um ano bom?" Porque, assim, eu tive meses muito intensos de trabalho, em que eu entreguei muita coisa, que eu vivi experiências maravilhosas, mas foram meses em que eu quase não consegui dormir, foram meses em que eu quase não consegui ficar com a minha família direito. Sim, o mês de setembro, como eu falo muito sobre saúde mental, a gente teve o Setembro Amarelo, foi um mês que eu viajei insanamente, gente. Eu dei palestra insanamente. Eu tive encontros maravilhosos que me reabasteceram como profissional, sabe. Eu encontrei pessoas, eu amo palestra com as palestras que eu tô organizando, que a gente tem organizado com público aberto, que eu normalmente dou palestra fechada para empresa. Eu amo essas palestras abertas, em que eu encontro as pessoas que me seguem, que me leem há muito mais tempo, né, assim, não é só uma empresa que me contratou. As pessoas pagaram para me ver, elas estão indo lá para me ver. Eu amo isso, me reabastece. Mas do lado de cá, da família, eu falhei, assim, a Helena ligou pra mim um dia chorando, falou: "Mãe, você tá viajando demais, eu queria você aqui". Eu faltei na mostra de cultura da escola, dos meninos. Depois que eu vi na agenda, eu fiz: "Caraca, é o dia da mostra de cultura". Eu não viajei a semana inteira, eu estive em casa, mas estiveram tive teve ponto importante na minha vida pessoal, que eu queria ter estado. E aí não dá pra eu olhar esse mês, que foi um mês super intenso de trabalho, e falar: "Nossa, é isso aí". Não, eu não quero viver sempre assim. Eu não quero viver faltando aos acontecimentos importantes da vida dos meus filhos, não. Eu não quero viver sem ter tempo de dormir à tarde de vez em quando. Eu não quero viver sem ter tempo de encontrar minhas amigas, eu não quero viver sem ter tempo de ficar deitada abraçada com meu marido assistindo uma série. Eu não posso achar que a minha vida profissional, somente ela, traduz quem eu sou, sabe. E é nessa vida profissional que eu menos aceito os meus ciclos. Eu já entendi que eu sou cíclica em um monte de coisas. Eu já entendi que tem fases que eu tô mais criativa e mais disposta com as crianças, que tem fase que eu tô um pouco mais quietinha, que tem fase que eu quero ver os amigos o tempo inteiro, tem fase que eu quero ficar mais quietinha. Eu já entendi isso, mas no trabalho eu não quero viver essas fases, sabe. No trabalho eu quero produzir, entregar como se essas fases não existissem. Gente, isso é muito cruel. Sim, eu sou cíclica também na minha produção intelectual, também no trabalho. E que bom que é assim, que bom que a gente tem vida, que bom que as coisas mudam. Eu falei que existe a Elisama profissional, a Elisama mãe, a Elisama amiga, a Elisama filha, e elas cada fase da vida, uma delas vai estar maior, vai estar demandando um pouco mais, vai estar brilhando um pouco mais, vai estar ocupando mais espaço. E talvez este ano de 2025 na tua vida, não tenha sido a vida profissional que foi o maior brilho. Talvez tenha sido outra parte de você. Talvez tenha sido um ano em que nenhuma parte de você brilhou muito, estava tudo meio opacozinho mesmo, em que a gente sobreviveu, a gente deu conta de chegar até o final do ano. E é isso, e estamos aqui respirando para um próximo ano, entendeu? A gente é cíclico, quando que a gente vai assumir isso? Eu dei palestra em Salvador, né, e enfim, Salvador é minha terra, é o lugar que eu mais amo no mundo. E aí tinha muita gente conhecida. E chegou a Ana sempre leu meu mapa astral, há muitos anos a Ana lê meu mapa astral. E aí a gente tinha 600 pessoas em Salvador, auditório cheíssimo. E aí ela encostou, aquela fila enorme de gente pra me abraçar, ela: "Eita amiga", aí eu ri, eu fiz: tá vendo só, os humilhados sendo exaltados? Quantos mapas você começou o mapa falando 'então' pra mim, olha só isso aqui". E é isso, assim, tiveram fases e a gente riu das fases que foram muito difíceis, dos momentos em que a gente olhou e falou: "Então, olha, esse ano esse ano não tá bom não". E que a gente foi entendendo que a vida é feita desses momentos também, sabe. Que a vida também é feita de momentos em que a gente não tá super produtiva, em que a gente precisa viver outras coisas. Eu estava conversando com a Nath, a minha amiga que filma,
que tá aqui, que pensa em toda a questão estética desse podcast, tá, gente? Que não sou eu, não. E aí a gente estava conversando e eu estava falando com ela do quanto a gente, para se encaixar num sistema produtivista, a gente nega as nossas necessidades de descanso, de pausa, de reconhecer que é diferente sim. E aí a gente estava falando de uma conhecida que tá grávida e falando que ela tem falado: "Não, eu tô ótima, eu posso trabalhar normal, eu posso fazer tudo que qualquer um pode fazer". E não, não pode. Assim, poder pode, mas tem o preço. E aí eu olhava pra ela e pensava, pra essa amiga e pensava: "Caramba, eu já tive com a barriga desse tamanho, eu sei como é". Como é injusto, em vez de a gente, como sociedade, se preparar para ajudar essa mulher grávida a ter mais suporte para o trabalho, a ter um descanso maior sim, porque, né, enquanto você tá só existindo, ela tá existindo e fazendo um pé, um rim, um globo ocular. É óbvio que o corpo dela não tá com a mesma demanda que o seu, não tá com a mesma disposição que o seu, porque o corpo dela está fazendo uma outra ser humano, gente. Mas em vez de reconhecer isso e como sociedade, a gente amparar essa mulher grávida, amparar essa mulher que nesse momento precisa colocar o foco, a energia dela em uma outra coisa e tá tudo bem. Não, a gente começou a falar como grávidas, para não perder espaço, a gente começou a falar: "Não, não tem diferença nenhuma, eu tô igual a qualquer um", e pagar o preço por isso, sabe. E aí eu fiquei percebendo do quanto, na vida profissional, para me mostrar cada vez mais competente, cada vez mais produtiva, eu ultrapasso muito os meus limites. Eu não reconheço o que eu preciso. Eu não olho o que eu quero, sabe? Eu não dou pausas. Eu tenho dificuldade na pausa. E a gente teria assim, esse é um saquinho que dá para abrir e sair tirando muita coisa. Porque a nossa relação com o trabalho não é só a nossa relação com o trabalho. É a nossa relação com o que a gente produz, é a nossa relação com o que a gente cria, é nossa relação com as figuras de poder da nossa vida. Tudo isso se junta e vira a nossa relação com o trabalho. Olha que interessante. Relação com o papai, com a mamãe, com os irmãozinhos, se você tem irmãozinhos, a relação com o que você faz, se você gosta do que você faz, se você não gosta, se você é criativo, se você não é criativo, tudo isso vira a tua relação com o trabalho, que ocupa um tempo imenso da nossa vida. E que a gente chega no final de ano e olha para trás e acha que pode analisar um ano inteiro pelo que a gente fez, pelo que a gente entregou, pelo que a gente recebeu. E aí eu te convido agora a sim, reconhecer as tuas vitórias profissionais. Claro, é bom, é gostoso ter vitórias profissionais, mas reconhecer o resto também. E parar pra pensar o quanto não reconhecer o resto, o quanto deixar que o trabalho te defina, o quanto isso mexe com a tua saúde mental. Eu vou participar de um evento, e aí, depois, assim, muito perto do evento, eu descobri que eu não ia participar de uma mesa, que eu ia falar sozinha. E aí eu falei: "Gente, mas eu precisava saber disso antes, eu gosto de saber disso antes pra me organizar". Sim, eu posso chegar hoje, você chegar pra mim agora e falar: "Zama, queria que você falasse agora, daqui a meia hora, numa empresa, você tem agenda agora?". E assim, provavelmente eu não vou ter agenda. Mas se eu tiver agenda, eu sou capaz, perfeitamente capaz, de na maioria dos temas que eu trabalho, de improviso, te dar uma palestra de 1 hora e meia, 2 horas. Eu sei que eu sou capaz disso. Sou perfeitamente capaz, mas tem um preço. Que eu nunca botei na conta. Eu nunca botei na conta que quando eu faço com antecedência e me organizo e planejo o que eu vou falar e penso, e converso com você sobre o que você quer e a gente constrói junto, eu nunca coloquei na conta que isso aqui me deixa mais tranquila. E pode ser que você assista 2 palestras, uma que eu tive muito tempo de planejar, uma que eu não tive tempo nenhum, olhe e fale: "Nossa, igualzinho, maravilhosa nas 2". Mas eu sei o que eu precisei juntar de energia, de tempo, de força, o que de ansiedade, o que os meus sentimentos mexeram em cada uma delas. Eu sei o quanto eu quero entregar agora, e preciso entregar agora, demanda de mim, do não vou ter tempo para planejar e pra me organizar. E eu nunca coloquei isso na conta. Eu nunca coloquei isso na ponta do lápis.
E aí eu estava conversando com uma amiga que tá num processo de burnout muito sério, e falando com ela que a gente aguenta muita coisa. Eu aguento muita coisa. Até eu pifar, até eu surtar, até eu ficar doente, até eu ter uma estafa. Amor, eu continuo mega produtiva. Mas será que é bom pra mim? Será que o que eu aguento é o que eu quero? É o que eu posso? É o que é bacana? É o que é sustentável? Eu me lembro de uma vez em que Miguel pegou a irmã e levantou a irmã, ele era novinho, e ele levantou a irmã era uma bolinha. Eu falei: "Filho, não", ele: "Não, mãe, eu aguento". Eu falei: "Eu tô vendo que você aguenta, mas olha como tá teu corpo pra aguentar. Olha os riscos que vocês estão correndo pra aguentar, não tô duvidando que você aguenta". Então assim, eu não tô duvidando que você aguenta não, amor. Tua vida profissional, não tô duvidando que tu aguenta o que você tá assumindo de responsabilidade, eu não tô duvidando que você aguenta trabalhar que nem uma mala velha. Não tô duvidando que você aguenta não. A minha pergunta aqui é outra. É se o que você aguenta tem sido bom pra você. É se dá pra você se definir pelo que você aguenta. É quanto tempo você vai continuar aguentando, suportando o que você dá conta de fazer hoje. O quanto isso é fisicamente sustentável, emocionalmente sustentável. A gente tá numa cobrança tão intensa, né, de tudo, das entregas, do que a gente tem que fazer, que parece que todo ano a gente tá chegando no final do ano mais cansado do que do ano anterior. Já reparou isso? Assim, parece que a gente tá chegando em dezembro, e cada dezembro ele tá mais cansativo, parece que o ano tá que a gente tá correndo mais, sabe? Tá mais acelerado, e aí chega no final do ano a gente já não tem mais, tá assim, tipo, só acaba ano, só acaba, pelo amor de Deus. A gente quer seguir assim? Que critérios você tem utilizado pra analisar o teu ano, pra analisar o que é bom pra você? A gente não vai falar muito do final do ano porque eu sei que mexe. Final de ano é um negócio que mexe. Mas eu já quero te chamar pra gente conversar sobre isso. Se o trabalho tem sido um negócio enorme na tua vida, como algo que é enorme na tua vida, é o espaço que você menos pode ser vulnerável. É o espaço que você menos pode errar, menos pode ser humano e humana. E como que a gente faz com que os espaços em que a gente pode esses espaços se transformem em lugares que a gente pode ser humano e humana? Porque assim, amores, não existe inovação sem criatividade, sem vulnerabilidade. A vulnerabilidade é o berço da inovação. A vulnerabilidade é não existe garantia. Inovar é fazer as coisas sem garantia, acreditando que vai dar certo, entendeu? Então assim, não dá pra ver uma coisa sem a outra. A gente quer pessoas no mercado de trabalho muito corajosas, mas a gente não quer que elas sejam vulneráveis. Mas a vulnerabilidade antecede da coragem. Pra chegar na coragem, antes a gente vive aquela sensação de caramba, não tem garantia nenhuma. E a gente vai assim mesmo. E a gente se sente muito corajoso quando a gente consegue ir. Uma coisa não dá pra anular a outra. Olha aí com os critérios que tá usando pra analisar o teu ano, pra analisar as tuas conquistas desse ano. Vê se você tá que nem eu, sem assumir os seus ciclos, sem entender que tem muitos de você, que cada época da vida, onde você vai estar brilhando um pouco mais, e que tem época que tá todo mundo só sobrevivendo, só se apoiando pra chegar, mas que isso não pode ser pra sempre, tá? É isso, meu amor. Se você quer que eu dê pitaco na sua história, se quer algum tema aqui, manda e-mail, tá? Manda e-mail que a gente tenta, tá? Compartilha. Joga no grupo do trabalho, lá no grupo da empresa. Joga lá no grupo da empresa, tá bom? Por sinal, não só joga no grupo da empresa, fala que eu também tô falando dessa empresa. Eu posso ir lá pessoalmente falar o que eu falei pra você aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.